Bom, Tá. vamos começar, ó. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do CanastraCast, segundo episódio. Hoje a gente tá aqui com o Antônio, que é canastreiro nato, nascido no Chapadão, não é, Antônio? Eu não nasci no Chapadão, não, mas encostado na Serra da Canastra, né? Na Onde Fazenda o senhor nasceu Cachoeira, lá? Fazenda Cachoeira. perto do Ribeirão do Engano. Quer dizer que eu me considero canastreiro porque eu nasci encostado nela. Fui Encostado, criado com a né? água da Serra da Canastra. Eu fui nascido na fazenda mesmo. Na foi em fazenda. Nós hospital. somos 14 irmãos, 14 irmãos, lá nasceu 12. 12 na serra. Todos 12 na mesma casa, lá na beira do Ribeirão do Engano. Foi nascido lá, não tinha esse negócio antes de levar pro hospital. Não tinha pra não. nascer. Minha mãe teve 14 partos, todos os 14 teve em casa. E nós ficamos lá na beira do Engano, fazendo cachoeira até vir a represa, né? Me engano, ele perto de Delfinópolis. Para baixo de Delfinópolis. Uns 8 quilômetros para cá da Bela Mansão. Eu conheço lá. Aí de quando você foi lá pro Chapadão, Não, aí nós mudamos para Conquista, Conquista. moramos para lá 4 anos, depois voltamos para Delfinópolis. Aí já tinha casado algumas irmãs, um pouco do povo, começar a desparramar o povo. E com 14 anos e meio eu fui lá para a Serra e fiquei lá até eles desapropriar nós. Aí seu pai morava lá. Não, papai morava na fazenda, morou na fazenda Taquaral, na beira do Engano, e depois mudou lá pro Funil, pra beira da estrada. Aham. Mas eu ficava mais lá pra serra, né? Olhando a fazenda. Como foi lá. esse período que você mudou pra lá? Você foi fazer o que lá? Fui tomar conta da fazenda lá, né? Eu tinha 14 anos e meio. Você fazia de tudo. Lá eu fazia de tudo. Fazia queijo, tirava leite, tratava de porco, roçava pasto, plantava roça, fazia. O que você faz na fazenda, tudo lá Com fazia. 14 anos. E tinha lá, quando eu cheguei lá, tinha 50 moradores. Até que eu fui agradando eles foram indo embora aos poucos. Tem muitos detalhes que a gente não deve nem falar, né? Porque passou muita raiva. Mas no fim ficou 5. 5 moradores lá com assédio, 4 retiros de assédio, lá fazia 200 queijos. Foi quando, em 72, o papai recebeu a carta que tinha desapropriado o Parque da Serra da Canastra, mas estava dentro da Tava lá. desapropriação. Aí que foi o prejuízo de tudo. Foi que começou Aí que foi os prejuízos, porque o desacerto. eles chegaram num ponto de tirar nós lá na marra, né? Mas como é que era lá antes? Quando você morava lá? Era um lugar sossegado, assim, não tinha esse negócio de... Não, lá você podia largar a casa aberta, que ninguém entrava na casa, não tinha ladrão, não tinha nada. Era isolado, era difícil aparecer alguém lá. Assim, Não, era? tinha muito vizinho, né? Mas o povo tudo muito direito, muito honesto, não tinha essa ladruagem que tem hoje, não. Lá na Serra ninguém roubava, não. Você podia largar a casa aberta e sair, ficou uma semana, ninguém entrava lá, não. Nessa época não tinha esse negócio de turismo, não, igual Não. tem hoje. Vinha tanta gente fora, Não, assim. não tinha turismo, nem na Wanda não tinha turismo naquela época. Era só o pessoal de lá, meio que... Só o pessoal de lá. Aí depois começou a aparecer os turismos, foi de 72, 75 para cá. Em 72 já 75 foi pra cá. desapropriado, nós ficou lá até 80, aí começou a aparecer os turismos. Eu tenho uma fotografia velha que eu tirei na Casca d'Anta em 76. Nessa época você já recebeu o pessoal já lá? ou Não. 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 Mas tinha as pousadas já As na pousadas eram umas pensãozinhas muito ruins no São Roque, no São José do Barreiro, que naquela época se chamava de Buqueirão, né? Aham, Buqueirão. chamava. Porque São Roque de Minas teve nome de Guialope também, não foi só São Roque, não. Teve vários nomes lá. Teve 2 nomes, né? Buqueirão, Não, Buqueirão é Buqueirão, o São José do Barreiro. São José do Barreiro. Agora, São Roque eles apelidaram ele de Guialope, pois não deu certo, o povo voltou para trás, que disse que a cidade não estava indo para frente, depois que virou São Roque, que via desapropriação. A desapropriação foi um prejuízo incalculável que foi dado para a região. Você pensa bem, nós tínhamos lá 2.700 matrizes, mais cavalo, mais porco, mais carneiro, mais boi carreiro. Lá hoje não tem uma vaca, não tem nada. não tem mais Você nada. pensa bem, 71 mil hectares é muita terra, é muito fazendeiro que perdeu tudo. Os proprietários maiores lá eram o Totó Gabriel, o papai e o Chiquitor. O pessoal que tá assistindo aqui, às vezes não conhece, quem que era o pai do senhor lá? O pessoal, Nego às vezes, Luiz. Nego Luiz. Vulgo Nego Luiz, o nome era Orlando Luiz de Freitas. Ele era um dos maiores proprietários de terra lá que tinha na É o Serra. segundo, né? O segundo maior. O segundo maior era de dentro do parque. Nós tinha lá praticamente 5 mil hectares, né? Porque me dava 5 mil hectares, meus documentos é 4.900 e pouco.
5.000 hectares. É. Aí produzia lá, era mais gado Nós tinha um leiteiro. gado rústico lá, né, que era cruzado com, quando começou a aparecer os Nelore, mas mais a Tabapuã com o Girk, com o Indo Brasil, com o Cíntia. Nós tínhamos mais ou menos 1.000 vacas Cíntia. 1.000 vacas. Era criado só no pasto, Só no tinha pasto, negócio de tratar no nem coxo, sal não. branco, dava só sal branco, não Só dava, sal branco. não dava mineral, não dava nada. Gado não dava berro, não dava nada. Fazenda Gado igual sadio. aquela, a fazenda boa igual aquela é difícil. Porque você pensa bem, nós tínhamos lá uns 500 alqueires de cultura que é gema, que era café quando nós comprou, papai acabou com eles, virou invernada. Hoje virou capoeira. Nós fazíamos lá 200 queijos dia no final, 200 queijos por dia? é muita coisa. Muita coisa. Igual hoje não Mas compra vocês os outros. vendiam o quê já? Já começou nessa época já. É, eu Mandava vendia, pra fora. mandava para São Paulo, né? Eu mesmo puxei queijo para São Paulo. É, 200 queijos por dia, era coisa demais. Não era, tinha 2.000 Porque não vacas, tinha, nessa época tinha 2.700 vacas energia lá, não parideiras. tinha, né? Não, Aí tinha que ou fazer o queijo ou perdia o leite. eu, né? perdi, eu criava bezerro, né? Criava o bezerro, né? Não tinha outra meio de Lá, conservar. como né? diz o outro, lá não tinha nem água encanada. Eu que encanei água para sede e botei uma roda lá para ter um tomatinho com uma energia, porque não tinha esses Não trem tinha pra lá, nada de não. energia. E nunca. Puxou da mina lá pra Não, poder levar água pra da fazenda. mina não. O rego d'água lá, que é do córrego da garagem, ele é 6 km de comprimento. Tá lá o rego velho guardado lá até hoje, que não acaba, né? Não cabe. Né? Descia umas 20 polegadas d'água pra serra abaixo, sai lá na sede. Lá tinha muito, tinha minjola, tudo tocado com essa água. Tudo tocado com a água. Tudo tocado com a água. Você pensa bem, umas 20 polegadas d'água é muita coisa. Então era muita riqueza que vocês tinham lá, em abundância, né? Carne, Não, queijo, não água. precisa nem falar não, é só carneiro. Lá nós tínhamos 200 cabeças de carneiro, macho e fêmea. Muito Tinha grande. umas 400 né? animais. Galinha, Não, de tudo, de tudo, tinha de tudo. de tudo. Aí, quando- Até um criador de paca nós tínhamos lá debaixo da casa velha. De paca, nessa época podia, era Podia. permitido ainda. Podia. Não tinha essas leis que tem Quando você hoje. queria comer uma paca, não precisava sair caçando, não. Tinha. É só Criava no esco- mangueiro junto com os porcos, ou não? Não, a de escondido, né? A debaixo do porão. Debaixo do porão. Lá debaixo do porão da casa. A casa, o porão dela do lado do curral, cabia 14 boi cangado lá dentro com o carro. Você fazia a curva com o carro, aí saía. Você entrava lá de a cavalo. Essa fazenda lá que vocês moravam, hoje não tem mais nem os Eles resquícios. deixaram ela queimar. Ela era todinha, os barrotes dela de balsa, as portas. Vocês construíram. Não. Já Quando o tava papai lá quando comprou, você chegou. quando o papai comprou do João Florenço, que é o João Rodrigues Nunes, já tinha essa casa. Essa casa foi onde o Cândido Florenço criou os filhos, né? O Chico Cândido aqui é um deles. O Chico Cândido você conheceu, né? Não conheci, não cheguei a conhecer. Não sou dessa época. Não, mas você também era radinho. Você tem que lembrar do Chico Cândido. Esse eu não lembro, não. Não tô lembrado. O Chico Cândido criou, parece que lá uns 12 ou 13 filhos. Muito filho, né? Você Aí falou que ficou era 12 irmãos, né? Não, tô falando do Chico, do Cândido Florenço. Antigamente o pessoal tinha família grande mais, né? Mas há pouco Foi tempo hoje. morreu um dos amigos nossos dessa família, dos Rodrigues Nunes, lá, que é o Zé Cândido. O Zé Cândido era o caboclo ajeitado, morreu com quase 100 anos, sorteiro. Deixou muito trem pro sobrinho. É, ele era de lá também. Ele era sobrinho do Chico Cândido. E quando chegou a notícia, primeiramente, dessa desapropriação, como é que foi? Primeiro chegou a notícia, já foi chegando. Não, chegou a notícia não. O povo, quando comentou que ia desapropriar, chegou uma carta, né? Registrada do meu pai, avisando que tinha desapropriado a terra. Não fizeram. Não teve nem notícia. Quando Chegou e já falou que ia acontecer, já tinha acontecido. tinha Quando nós ficamos acontecido. sabendo, já tinha acontecido. E queria que nós saísse lá de qualquer jeito, mas de qualquer jeito a gente sair, né? Mas depois o senhor tirou ele lá na marra. Mas Judiar ele dele. não aceitou muito bem, não, a ideia. Judiar dele, amarraram ele pro pé, tocou igual porco, bateu, quebrou os curral tudo, quebrou, tava com a máquina fotográfica na mão, eles quebrou. Eles abusaram muito do papai lá, essa esfera dessa polícia. Eles tinham que ter abusado de mim, né? Eles não foi chegando conversando, então, Não. não. Ele foi chegando e pedindo passagem. Eles tirou o papai de lá na marra. Tanto que nós ganhamos uma demanda, mas não recebe do governo agora, esses governos agora não pagam ninguém de abuso de autoridade. Que nós brigamos lá para receber esse parque lá há 30 anos, mais de 30 anos, recebi umas bicharias de
que eles não queriam pagar era nada, com muita briga nós recebemos um pouco. Mas não é nem perto do valor que vale, né? Porque lá não, Não, tinha que eles preço, pagou- não, né? O que eles pagou lá não dá para pagar, o gado nós vendeu barato na época. É, Porque naquela época vendeu vaca a 10 cruzeiros cada uma. pra vender rápido pra poder tirar Não, lá. papai vender rápido. Tinha vender, jeito de vender rápido, não. Papai trouxe esse gado 2.000 e quase 3.000 reis, enfiou aí na fazenda do Mato do Paiol no funil, aí já estava cheia. Vaca comeu até as árvores. Vixe. Morreu vaca, sumiu, voltou vaca pra serra, aconteceu de tudo. Você tinha quantos anos, mais ou menos, quando eles chegou lá pra desapropriar? Mas foi em 82, né? Eu tinha 82. uns 24 anos, por aí. 24. Eu já era casado. Aí É, ele chegou lá, porque- não queria nem saber se Esse tinha foi de gado no 72, pasto. que esse desapropriou em 72, nós ficou até 80 na marra. Em 80 eu mudei em 80 para Goiás, em 80 eles tiraram o papai de lá. Ah, não, então da chegada da carta até saída definitiva ainda ficou um pouco ainda. Ficamos 9 anos lá. na 9 marra. anos. É, porque foi de 72 a 81, né? 81 que eles foram tiraram o papai na marra. Aí não teve Mas jeito parece que mais. foi mês de agosto que eles tiraram de lá. É, fim de agosto, mês de setembro. Tá fazendo uns anos já, né? Ah, já faz um tempinho. Aí eles chegaram lá e armado, como é que foi? Não, chegaram armados e chegou uns 40 homens lá, desmanchou os curral tudo. Você chegou desmanchando já. Chegou desmanchando, deram tiro na casa, furaram as latas de leite, derrubou as panelas da mulher que estava lá, derrubou a parede, deixou os molequinhos sem comer. Foi nesse dia que falou que eles queimaram a casa lá? Não, queimou foi depois, né? Foi depois. A casa ficou lá 10 anos sozinha lá. Encheu de mato e capim dentro da beiranela. E veio um fogo, queimou tudo. A casa tinha 18 cômodos, só. 18 conto, era grande demais, então. Os quartos lá tudo 5x6. Você imagina. Bem grande. Aí hoje ficou lá todo abandonado, que hoje não pode produzir mais nada. Não, hoje nem lá pode ir, né? Tem que ter autorização, né? Tem que tomar a benção dessas portarias para passar lá dentro. Então cobra ainda, né? Estão cobrando. Eles cobram e caro. Aí com o dinheiro que vocês receberam lá, vocês compraram. Não, o Terra dia que pra cá. recebeu lá foi micharia, depois comprou outros gados. Você quer ver, nós recebeu. Na época que nós recebemos, o pai já tinha morrido, já tinha espinicado tudo. Ah, então demorou muito tempo então, pra receber alguma coisa. Demorou mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Foi mais de 30 anos que para receber. Recebeu de jeito. Pagou com muita briga, micharia. Deu 1 milhão e pouco para cada um. 1 milhão e pouco. De reais ou. Era né? cruzeiro, né? Cruzeiro, né? Hoje, falando, se você É, era é bom quase ainda. nada, né? É, então. Eles pagaram 1 milhão e 700, dividido para 12, tirou do advogado, sobrou 100 e poucos contos para cada um. 1.000 cruzeiros. Aí cada um comprou. Se fosse uma 1 milhão para fazenda cada um, era bom. Ah, aí era bom, né? Já dava pra comprar Você outras pensa terras, né? bem, Pra criar gado de o novo. papai morreu falando aquilo lá, né? E ficou muito desgostoso depois que isso O aconteceu. câncer comeu ele, que ele tinha paixão, ele lembrar que o soldado, ele pagou, sofreu trabalhando para pagar uma terra, a polícia chega lá, ainda prende ele, ainda bate, É. em cima do que é seu, um muito sistemático. Morreu de desgosto. Ah, foi, ixi, ele ficou, o câncer comeu dele 4 meses. E Ele ficou doente em outubro, em fevereiro ele foi embora. Dessa época você aprendeu muita coisa. Nessa época você morou na serra. Quando não tinha hospital, não tinha. Não tinha nada você não. tinha Teve que- um peão meu lá que o burro derrubou ele, quebrou o braço. Eu tive que pegar a caminhonete e levar ele lá no Beraba para arrumar o braço. Lá para o hospital escola, porque Sacramento era atrasado as medicinas. Não tinha nada lá. Medicina é Igual o Beraba, que você pensa bem, lá da serra, subir a serra, aqueles rapazes com o braço quebrado em cima de um burro, sei lá na serra, pegar a caminhonete lá. Como diz o outro, não era fácil, não. É muito difícil. E quando ficava doente, uma coisa mais simples assim, tinha que curar com remédio do mato mesmo. Como é que era? Tinha uma farmacinha no São Batista da Serra da Canastra, um farmacêutico lá, que ele sabia muita coisa, né? Ele andou curando até a gente de maleita lá. É. Aquele rapaz. Ele era farmacêutico. Ele era estudado, formado. Formado. Mas ia buscar os remédios lá em São Paulo. Aí levava lá pra farmácia assim e vendia Tinha uma pro farmácia povo da lá. região lá. E aquele homem
com esse negócio do parque também, ele ficou desgostoso e morreu. Ah, lá o que ele tinha lá também foi Não, foi não é. desapropriado. A farmácia dele é dentro lá do distrito do Senhor Batista da Serra da Canastra. Né? Dentro do São Batista. E hoje, Tom, hoje você também guia o pessoal aí? Aí eu fiz uns Precisar. cursos de guia, andei guiando, mas ficou muito difícil porque eu mexi com o povo. Hoje é uma pessoa que já tem a idade que eu tenho. Ficou meio custoso, porque o povo é meio teimoso, não escuta as ideias, não escuta as ideias de um homem que tem eu que já tem mais de 60 anos, né? Se fala o povo assusta, mas tem. Aí a gente andou guiando, se for preciso a gente guia, eu tenho uns cursos, mas aquele negócio das reuniões lá do Parque da Serra da Canastra de 2015, o pessoal lá do parque não quis renovar minha carteirinha, eu fui, não andei atrás também, fiquei quieto, mas a velha eu ainda tenho guardado. Né? Porque você andou brigando com eles lá e eles... Não briguei não, andei só falando as verdades, né? Falou as verdades pra eles. Eu falei em cadeia nacional pro mundo saber que o parque foi roubado, foi desapropriado. Não, foi roubado. Eles desapropriou ele em razão social para não pagar. E o prejuízo nosso foi incalculável, né? Inclusive eu perdi meu pai por causa disso. É, não foi só financeiro o prejuízo. Não, o prejuízo lá foi, você pensa bem, já. Que o prejuízo não foi só para nós da família, não, foi para a nação. Porque naquele pedaço de terra lá que eles desapropriou, falando em negócio de parque, e não sei o quê, cabeceira de água, é coisa nenhuma. E lá tem outros minérios lá que a gente não pode nem estar falando. Tem muita riqueza escondida lá. Lá tem muito minério. E muito. E muito. E muito minério. É porque esse assunto de preservação, se for ver, não faz muito sentido. Porque quem que era mais interessado em preservação do que vocês que moravam lá, né? Pensa bem, nós todo ano em abril nós queimava em volta dos matos, para não estragar os matos. Vai lá ver cadê os matos tem lá hoje. Que a fazenda nossa tinha, mas nós encontrou, quando ando o parque tomar de nós lá, nós contou mais de 3.000 árvores acima de metro de topo. Cadê? Cadê essa? Nem nenhuma. Sumiu tudo. O fogo queimou, ué. O fogo veio numa época, matou essa, depois voltou, e quando queimou de novo, queimou tudo, acabou. Queimou tudo. Antes eles faziam umas queimadas controladas para não vir Você pensa fogo bem, bravo. dentro daquelas 71 mil hectares, tinha mais ou menos umas 11 mil reses, seca e verde. Vai lá hoje. Isso é prejuízo para a nação. É. Você Hoje lá não bem, produz nada. Né? Ela não produz nada, lá produz prejuízo, porque aquele povo de Sanibil que fica lá, ele só dá prejuízo para a nação. Que serve é isso. E quando desce para cá, vem encher o saco. Agora está proibido vir cá, né? O doutor Bruno proibiu de vir cá falar muito por aqui. Eles podem até passar, mas não pode multar ninguém aqui mais, não. O que você acha desse planejamento novo que eles têm de desapropriar esse pedaço aqui até aqui perto de Delfinópolis? Nunca desaproprie isso aí. Você acha que não? Não. Não tem como, porque eles desapropriou sem pagar. Hoje, para desapropriar, você tem que pôr o dinheiro na frente. É. Você entendeu? Você vai produzir outra coisa, para desapropriar uma terra dessa aí hoje, uma terra mais ruim dessa serra aí hoje, para desapropriar, eles têm que pagar o mínimo 25 mil hectares, que é a terra que eles pagou lá dentro do vão dos Cândidos há poucos anos, a 25 mil reais a hectare para uns que desapropriaram lá depois que desapropriou nós. Você pensa bem, aí fica caro, né? O governo vai pagar a serra. Apesar que tem os minérios. Fazer igual eles fizeram antigamente, eles não fazem mais não. De não, chegar, não faz. Só de deixar a carta. Não faz porque essa boca aqui foi no mundo e falou, né? Aí teve se não fosse os depoimentos meu e mais de umas 8 pessoas, que é nato de lá dos canastreiros, do João Guimar Ferreira, e do Tchãozinho e outros mais, eles tinham desapropriado. Isso aí nós não deixou. Porque nós teve coragem de falar para o mundo que nós foi roubado. E nós foi roubado mesmo. Eu quero que eles provem o contrário, eles não tem jeito. Foram roubados pelo governo. Pelo governo. O governo que fez isso com nós era tão bom que eles mataram ele no avião, né? O Médici Garrasca Azul, né? Foi ele que era o presidente na época. Ele fez aquele decreto de lei que eles tentaram desapropriar com ele depois de 50 anos. Ele não vale mais, não. Não tem condição.
E hoje o que tem de morador aqui nesse pedaço de serra pra baixo também é 10 vezes maior do que era antigamente, né? É o contrário, 10 vezes menos. Menos? Naquela época tinha mais morador. Tinha mais morador. Na época de 70, de ano de 70 até 90, mudou 50% do povo que mora dentro da Gurita, dentro do vão dos Cândidos, dentro do vão da Babilônia, dentro do vão dos Canteiros. Saiu 50% do povo que morava lá. Esse povo foi pra onde? Eles mudaram com medo Eles ficaram com medo, eles mudaram para a cidade, uns para estudar filho, os outros desgostou de perder o parque, que morar perto do parque. É a mesma coisa você morar perto do presídio. Entendeu? Não tem a liberdade. Não. Né? Perde a liberdade. Acabou, você não tem liberdade. E hoje as leis estão tudo errado, mas muito errada, que a gente não pode nem estar falando, porque senão eles mandam prender a gente. Isso é verdade. Nós temos um ditador no Brasil careca, que é muito perigoso, né? Nossa senhora, isso não pode nem falar. Não é nem bom tô falando dá o nome até desse, azar falar o nome desse povo. É. Mas o problema é só um, para desapropriar hoje, eles não dão conta de desapropriar os restos, não. Eles tinham vontade de desapropriar até na estrada aqui, essa rodovia. Até aqui embaixo. Até aqui embaixo, mas não vai dar conta, não. Foi o tempo. Agora, voltando aos assuntos do turismo, a Wanda, por exemplo, começou a dar pouso para os tropeiros, que eu faço parte deles, né? Dos boiadeiros, que nós passava com tropa lá, passava com boi. Ela começou a dar umas refeições para nós lá nos pousos. Ela, o Reinaldo, foi começado assim. O Joaquim Maruca, com gado lá do nós vinha com gado do Piuí para cá, ou do São Roque, do Buqueirão, né? São José do Barreiro hoje, e sempre a gente passava por aí, que nós tínhamos uma fazenda aqui na Gurita, perto do avião aqui na bateia? Não, em cima. Em cima da bateia. Em cima da bateia, no salto. Chama Furna, que hoje é de um ex-promotor. Então a gente sempre descia com gado e vinha para a Furna. E da Furna a gente ia lá para Taquaral, era para Funil, né, pela Monção. Eu comecei a andar aí, eu conhecia a Wanda, eu tinha 10 anos. Ela era uma garotinha moreninha, bonita, e tratava a gente muito bem. Inclusive, eu conheci o pai dela, meus irmãos, que eles foram levar o gado na conquista para o Tunico Paulista, e na volta eles pousaram lá na beira do Engano. Depois, eu sei lá na casa dele um dia, sem saber onde eu estava andando, que eu vim do Piuí com gado pelo rumo, não conhecia a estrada, eu aprendi a andar com boi, sem ninguém me ensinar caminho, não. Eu vim de lá pra cá pelo rumo. Um senhor lá do Piuí falou, ó, você dobra assim, você dobra a serra, você vai conhecer as árvores, você vai embora. Você conhece até onde? Eu falei, só até no Chapadão da Santa Maria. Foi andando e conhecendo. Andando e conhecendo. E assim eu andei a cavalo, posso falar, uns 50 anos, né? 50 anos, mexendo com gado. É. Agora, de uns anos pra cá, que eu fiquei meio com preguiça, a gente vai ficando errado, fica preguiçoso. Aí deu uma parada, né? Compra carro, vai chegar na modernidade. Há pouco tempo ainda guiei uns meninos lá de Belo Vale, de Crucilândia, para Barretos. Não estranhei não, dei conta de andar uns 30 dias de a cavalo. 30 dias? Nossa, você fala isso hoje, nós saímos... Pô, não acredita não. Eu saí de Crucilândia a rumo Barretos, nós foi 5 anos seguidos, todo ano nós íamos. Eu encontrei com eles no Piuí, encontrei com eles na Formiga. Teve uma vez que eu saí lá de Crucilândia. Mas aí é o seguinte, aí já é diferente. Nós fizemos reconhecimento de trilha, marcamos os pousos. Ninguém dormiu em paiola, ninguém dormiu de qualquer jeito. Antigamente essa época aí você... quando hoje... Colocava gado, chegava dormia nos paiolas. Dormia até debaixo das árvores. Mas é cigano mesmo, quando nós foi comprar a tropa pro lado da Tapira aí, nós chegamos na beira de um rio que estava cheio do rio Araguari, a gente passava, nós dormíamos na beira do rio, debaixo de uma árvore. Sortou um pouco, barrou 2 animais e sortou os outros do mundo. No outro dia nós juntou. Juntava de novo e não ia embora, não? Não, a tropa sempre volta, onde ficou uma amarrado, eles sempre volta a ficar junto. Volta para ficar junto, mas o trem foi muito difícil. Essas puxadas de gado, nós puxou por terra, também dava de vez em quando dava uns trabalhadinhos a mais. Perdia muito o caminho? Não, perder gado perdia não, mas sofria muito, né? Chegar do dia do corgo estava cheio, você tinha que esperar
Às vezes um Baixar. dia, uma noite, um dia, esperando para esvaziar para passar. Não tinha ponto, não tinha nada, era tudo custoso. E comida, vocês iam comendo pros caminhos, não levava. Levava, nós tinha um cargueiro, né? Levava e ia cozinhando pra, na Tinha, beira da como estrada. os outros, queimava a lata debaixo da árvore. É. Queimava, aí tinha o cozinheiro da turma. Sempre tinha um que ficava por conta de cozinhar. Mas até é custoso, mas hoje tá bom. Hoje tá bom, né? Nessa época tem muita gente que fala aí que vê uns trem esquisitos na serra. É mais antigamente o povo fala. Você que falou que tem 50 anos andando de cavalo na serra, você já viu algum trem diferente assim? Ah, não, isso aí tem umas luzes que via lá no Chapadão da Parida, né, dentro do parque, que parece um farol de um carro. Se você não mexer com ela, ela Não te passa perto de você e vai não. embora. Então é verdade mesmo. Já viu? Eu já vi ela uma porção de vez. E se quiser ver ela, é só ir lá na boca da noite e ver. Vê ela lá? Ver. Eu nunca vi, não. Mas Não é um bom diz ficar outro. procurando também, não, né? Larga o Cândido Florencio com o carrinho dele pra lá, né? É. É igual aqueles muros de pedra que tem por lá, né? O Viadinho, tem a garagem de pedra do Zé Cândido, tem o curral de pedra lá onde a Totó Gabriel, que os escravos fez, né? Aham. Fazenda lá onde foi nossa que o parque roubou, ela tem uns muros de pedra, um curral de pedra que os escravos fez. Lá tinha um curral de pedra que cabe 5.000 reis dentro. Foi os caras que fez. Cercado tudo de pedra, de muro. Nessa época já tinha abolido a escravidão, já ou ainda Já, não? mas foi em 62 que o papai comprou ela. 62. Já tinha os muros de pedra, tinha tudo. Aí na serra tem muitas cavas que eles fizeram na beira da serra de divisa, feito com os escravos, né? Feito à mão, enxadão e picareta. Os escravos que fez. E tem uns muros de pedra, tem em vários lugares aí. É, até O hoje. Chapadão da Água você passa, Clara você vê mesmo muito dentro do tempo. parque, onde era o Chapadão do Vardemar Lopes, com do Mãozinha, depois que o menino lá comprou, fugiu o nome do homem. Que a divisa dele ele deve ter uns 6 quilômetros de muro. De pedra. É. Feito pelos escravos. Você acha que essas luzes, então. Alguma alma de escravo Ah, perdido pela serra? essa luz daqui às vezes fala que o carrinho, o Canhambeque, o Cândido Florencio. Ah, é? É. Eita. Tem muito caso, muitas histórias daquele Chapadão, né? Muita coisa. Tem as histórias do Zagaia, Essa do Zagai é famosa, né? que eles matavam os boiadeiros e ficavam com. Como é que era com essa os história? gados. Vou contar pra nós, né? Tem Não uns muito zagueiros, bom de falar. tinha uma lá na fazenda, eu conheci a casa velha lá, do Foi Zagaia. nessa época que você mexia com gado, essa história, ou não? Era. Não, que isso foi antes. Foi né? antes, né? Bem antes. Você quer ver, essas histórias do Zagaia foi em 1800 e pouco. Faz muito tempo. Né? Que quem contou essa história para nós era o seu Zé Marques, o seu Chico Cera, do São Roque. O Zé Marques morava lá nessa casa. Ele contou essa história para mim e meu papai. Eu tinha o quê? De 9 para 10 anos. E ele já tinha uns 80. 80 anos já. Ele morou lá 50 anos. Então Entendeu? faz muito tempo. Aí eles matavam os boiadeiros e ficavam com a tropa, com o gado, Dinheiro. tudo. Lá tinha o seguinte, tinha uma cama forte e um zagalho em cima, né, uma ferragem cheia de ponta em cima, Uma lança, uma guilhotina. preso na comunheira da casa, e dizia que as pontas de ferro fincavam no cara e nem mexia. Nem via, não. Não, eu começasse a dormir, o trem escapulia lá do outro quarto, ele sortava ele em cima. O peão chegava lá pra dormir. Foi até que um dia uma senhora que era filha de escravo que morava lá, chegou um boiadeiro do lado do Triângulo Mineiro e ela estava cortando bosta de cavalo para pitar, ele pegou e deu um pedaço de fumo para ela e falou para ela, esse fumo veio do Goiás. Boiadeiro deu pra ela. Ela foi, pegou aquele fumo, picou, encheu o cachimbo, pitou, ficou em roda dele lá. Não largou o rapaz, não. Boiadeiro, não. Aí eu conversou lá um pouco, bebeu um café, contou umas histórias. Aí chamou ele longe, contou, falou, você não deita daquela cama, não, que lá você morre. Eles vão pôr você dormir lá.
não deita, você não deita naquela cama, não. O cara sentou na cama, o homem foi embora com a luz, ele levantou sem fazer barulho e ficou foi atrás da porta. Aí quando eles sortou as agarras que caiu lá, que eles entraram com a luz, ele meteu fogo mesmo e matou. Matou os donos da fazenda. É, lá. onde acabou o assunto dos agaias, né? Ficou só a história. Acabou a lenda. E aí morreu o povo Morreu que era o dono do dono. mal, né? Aí eles venderam para um pessoal da Lagoa da Prata e veio um pessoal do Sacramento e comprou que esse Zé Marque é um dos que o pai dele comprou e ele herdou um pedaço lá. Ah, hoje ainda tem a fazenda lá ainda. Só que Não, só tem não. as ruínas Só dela. as ruínas. Só as ruínas. É na cabeceira do Engano. É na entrada do parque à esquerda. Mais ou menos uns quantos anos que durou essa matança deles lá de... Ah, pelo que eles contam, durou lá uns 50, 60 anos. Nossa, então morreu gente. Já mais, foi né? 1800 e pouco que aconteceu isso. Mas ninguém desconfiava, assim? Aquela época é o seguinte, voltava. naquela época, foi na época que o homem morreu de frio, que saiu do sul de Belo Horizonte para ir embora, que eles falavam norte, né? Para o Triângulo, morreu de frio. Isso foi em 1800 e pouco, 1802, por aí, que foi que começou essa matança. O homem morreu de frio, tinha lá uma placa escrito, eles cortaram no cupim e pôs a data que ele morreu. Era 1802, parece. Aí depois o pessoal da prefeitura botou uma placa lá, melhor, mas até queimou, acabou. O homem, chapadão, inverno de janeiro, e ele não aguentou o frio, morreu de frio. Morreu de frio, mas não era nada, tinha morrido lá na... Não, ele morreu de frio, então frio viu mesmo? mesmo, que congelou. Eles acharam ele duro lá dentro beirando o cupim. Vixe. Porque não tinha blusa, Não, nada. tinha brusa, tinha tudo, mas você não aguenta o relento. Porque lá quando gia pra nós aqui, que caiu, Lá é muito mais. eu dobro. Lá é muito mais frio. É verdade, às vezes nós vamos andar de moto lá, que tá lá em cima, é um frio danado. O chapadão lá onde o homem morreu de frio, que nós falamos chapadão do Cruzeiro, que é na cabeceira do Corvo, que corre o Jacó, uma hora dessa lá você tem que ter brusa, você não aguenta Já ficar tá sem. frio demais lá já. Você não aguenta ficar sem, não. E lá é frio. Em si, o Parque Assado da Canastra, ele, por ser muito alto, porque ele é mais alto que Brasília, né, altitude, ele é frio. É frio já. Ele é frio. Mas tem as histórias boas, tem as histórias do povo que comprou muito gado para lá e puxou para cá, que é o meu pai, o Jânio, meu cunhado, que comprou muito gado do lado da Tapira, que sempre passava nos agaios, com a estrada que tinha para sair na Gurita, para sair para cá, ou tinha que descer na Serra do Cemitério, ou na Babilônia, ou lá na Serra dos Agaias, lá no Beira do Engano. A Serra dos Agaias, ela faz um Z direitinho a estrada, assim, ó. Vamos ver. É um Z. E bem feito. E eu sei capaz que se for lá hoje, ainda tá as ruínas da estrada, olha que é Você pedra. já passou lá? Eu passei lá 1000 vezes, né? Toda vez que passava, você lembrava da história. Não tem Nos como Agaias eu posei muito lá, né? Lá nos Agaias eu posei muitas vezes lá. Eles falavam que lá era assombrado, mas lá eu nunca vi assombração. Não. Nunca viu nada? Não. Em outro lugar já viu ou não? Eu só vi esse trem desse carro do Canto Forense passar perto da gente lá do Viadinho. E de vez em quando você encontrar com um cavaleiro, passar por você assim, ó. Cruzar com você, não falava nada não. O burro dele era machador, mas o burro dele não pisava no chão, não. Você escutava o tropel, não. Ele via, você escutava o tropel, mas ele vinha por cima no ar. No ar. O sujeito Não falava moreno, nada. sujeito moreno com os dentes de ouro, meio mulato, forte. Aí um dia eu perguntei, lá no Antônio Cândido, eu perguntei para ele assim, Antônio Cândido, nós combinava muito, São Antônio Xará, eu era menino, mas eu gostava muito de mim. Eu quero ver uma fotografia do seu pai. Ele falou, pra quê? Pra você confirmar que você topa com o cavaleiro no Chapadão? Eu falei, Mas você um dia ficou bravo com ele, o dia que ele esparramou suas vacas, você comprou do José?
Eu falei, mas eu não gostei dele não tinha nada que esparramar minhas vacas. Ele apareceu montado naquela mula no meio na porteira, as vacas esparramou tudo, arrebentou a cerca, subiu vaca, deu trabalho para juntar, de noite, a lua clara. Eu falei, esse treino não dá certo esse homem. Aí eu falei, foi até que um dia ele mostrou a fotografia, que eu fiquei sabendo que o cavaleiro invisível era o Cândido Florencio. Era ele? É, a fotografia era mesmo. Eu vi lá uma porção de vezes. Eu não tinha medo, não, nunca tive. Nunca teve medo, não. Eu saí da beira do engano, do funil, e dobrava aquela serra raiada e ia lá para a Fazenda das Posses, lá no Vão dos Cândidos. Lá, chama Fazenda das Posses. Sozinho. Eu gostava de ir de noite. Porque o burro não estrupeia. E você não, como diz o outro, não tem curioso para te perguntando onde você vai. Sem lanterna, sem nada. Nada, se fosse com a lua escura que é melhor. Tinha uns burros enjoados que não precisava piar nele em lugar nenhum. Ia direto. Ia direto. Tinha uma mula preta enjoada e um burro branco soprador que falou que você montou nele, nem gente a pé não chegava perto. Vocês falam que o cavalo, você sortar ele volta pra casa sozinho, não precisa nem Não, ser principalmente o burro, né? O burro mais inteligente, né? Bem mais inteligente. Mas a vida é assim mesmo. Deixa aí. Agora nós temos que, de vez em quando, ver se arranja um jeito de carregar alguns turistas para essa serra, né? Porque a caminhonete nova tá aí, não trabalhou. Agora você comprou um carro para levar o pessoal, né? Mas não tá dá. meio equipado. Só leva 6 pessoas e eu. 6 pessoas. Não, mas... Mas nós conhecemos um pouco as cachoeiras, né? Eu nos 5 municípios eu conheço aproximadamente 500. Dentro do município? Dentro de 5 municípios. Dentro de 5 municípios. Que é os que faz parte aqui da que faz parte do complexo da Serra da Canastra. Tem cachoeira do Jacó, que nunca foi visitada. Tem no Ribeirão Contravertente, que nunca foi visitada, são as 4 cachoeiras. Tem a cachoeira da Vale da Onça, lá dentro da fazenda que era nossa, que não é visitada. Mas não pode visitar ela, como é que é? O parque não deixa, né? Não deixa. Mas se conversar é perigoso deixar, mas é para ir nessa tem que fazer trilha, e fazer trilha não quer que faz mais. Mesmo a cachoeira lá do açude da fazenda do papai, lá da garagem, já são 1, 2, 3, 4 cachoeiras do mesmo corpo. Que é a cachoeira do açude, que ela lembra essa da Santa Maria aqui, comprida daquele jeito. Uhum. E tem a outra do Chapadão, lá do Chapadão dos Cupim. Tem a Cachoeira do Negro também é lá, né? A Cachoeira do Negro é a Cachoeira do Negro, que estão falando que é a Cachoeira do Negro Luiz, que eu quero ir lá, porque eu acho que ela não é dentro da fazenda que era não. Eu já andei vendo a fotografia dela, não é. Não é essa. Cachoeira do Negro, a famosa é a do açude, no corte da garagem. Da garagem de pedra lá. A garagem de pedra da fazenda nossa, porque ela tem 2 garagens de pedra. A garagem de pedra coberta, que tem hoje, que está coberta lá até hoje, que era do Antônio Cândido. É a antes que é a nossa. A antes, se você não olhar, se você não conhecer o rumo dela, você não vê ela. Tem que saber. Ela tem uma goiabeira de um lado e uma laranjeira do outro. E ela, se olhar de longe, ela é um H feito de pedra, de 1 metro de largura. Tá lá. Foi os escravos que fez, não acaba. Não cabe nunca mais. Você não conhece ela, você não acha. Não. Ou com alguém que conhece igual você. Você foi de moto muito pra lá, você sabe onde que é o Chapadão do Viadinho? Não. Não sei. Pois é, tem esse mistério que você não conhece. No Chapadão do Viadinho, tem os curral de pedra, que foi feito pelos escravos também. Depois o Mãozinha, que foi dono, reformou eles, não deixou acabar. Só perdeu, tem 3 cachoeiras. E é fácil de ir, o parque não deixa fazer trilha para ir lá. Não deixa lá conhecer. Tem as cachoeiras do Mata Cavalo, que não é visitada. Agora que estão visitando 2 por baixo, que tem dentro do parque. Tem do Corvo Ponte Terra, que sai do parque. Aí vai indo pro lado do São Batista, depois tem uma da fazenda do Domingo do Barba. E tem as outras 2 de frente do São João Batista, que você desce, São João Batista é uma de cá, né? Uma do lado direito e esquerdo. Do fundão lá também, que é não, famoso. Do fundão é outra, do fundão já é lá na gameleira, lá embaixo, né? Que é já do Rulim. Essa é difícil. Aquela que você passa debaixo dela. Ela cai, você passa caverna, né? Essa tá famosa lá agora. Essa é lá no fundão. E tem as do Capão Forro, né? É do Capão Forro, já é aqui perto de São Roque. É dentro de São Roque. Dentro de São Roque.
E esse pessoal de São Roque, não de São Roque, mas tem um pessoal que acha que a canastra é só lá em São Roque. O que você acha disso? Não, a Serra da Canastra, ela começa na ponte, o certo ela começa, o nome dela, Serra da Canastra, começa na Ponte do Peixoto. Lá em Delfinópolis. Não, divide Sacramento com Delfinópolis. Na Ponte do Peixoto, onde meu bisavô fez. A ponte antiga do Peixoto que tem até hoje. Foi a Companhia Paulista de Força e Luz que fez, em 50 e poucos. 1954, 55, parece que foi feito, ou 56. Que eu sou de 54. Os contos que em 32 ela rodou. A ponte que o vovô fez. Fez de madeira, né? Fez de madeira, ela fez toda de perópico, igualzinha essa que nós perdeu aqui no Surubim. Ela foi feita da mesma época. Essa aqui é o Represa Tampoé, da outra, o Rio levou ela e eles fizeram outra. Mas a Serra da Canastra quem conheceu ela antes de mim é que conta as histórias. Tanto que era difícil, né? Você pensa bem, você daqui para Sacramento, você tinha que ir no lombo de um burro. Era muito longe. Hoje Sacramento mandou aqui. Aqui fazia parte do Sacramento. O Sacramento, não é Sacramento que mandou, é Desemboque, né? O Desemboque mandou até numa parte do estado de Goiás. Que lá foi, eu até cheguei a visitar, lá foi tem até uma placa lá que foi o marco inicial, foi lá em Desemboque, né? Que tudo começou lá. Tudo começou. O Desemboque é mais velho que Sacramento. Você pensa bem, a divisa nossa aqui é o Ribeirão do Turvo. Que era divisa de Sacramento com o Piuí. Depois criou o Capitólio, né? Sai lá do... E você sabe o que significa desemboque? Desemboque? Na linguagem dos índios? O que é? Pedra que levanta. Pedra que levanta? É. Porque aqui, a pedra que levanta quer dizer que cria cachoeira, né? Essa ponte que tem aqui no Glória, ela é em cima de uma veia de pedra que levanta. Por isso que ela foi rápido fazer. Ela não foi preciso fazer fundagem. Quando deu na pedra, ali acabou. Ela não ficou base, assim? Né? Já era ela base ficou de meio esgueira pra cima. Uhum. É igualzinha o formato da cachoeira. Mas ele tem muitas histórias do Desemboque, tem as histórias do povo que fez a ponte. Chegou a ter, eles falam, 50 mil pessoas, né, que já no Desemboque teve garimpo, né? Na época que o meu avô materno era rapaz de 20 anos, que foi registrado no Desemboque, foi mesmo que registrou ele. Que era tudo garimpo. Você não chegou a mexer, não? Não. Garimpo, não. A gente conhece alguma coisa, mas lavar cascar eu nunca lavei. Procurando diamante, não? Não. Mas eu já achei um diamante em Cata. Lá na Vargem Bonita. Em Cata, como assim? A Cata é onde desgarimpa, né? Eu tava correndo atrás de uns bois e vi um espelho iluminando. Eu falei, esse trem tá muito bonito, deixa eu ver o que é. É uma pedrinha. Era um diamante. É uma pedrinha, chamar a atenção. E quase engoli ela, que eu botei ela na boca e me perder ela. Eu cheguei lá no Sonhado Baiano, lá no São José do Barreiro. Tirei ela da boca e mostrei pra ele. Ele falou, aí se você engole isso, vai sair, né? Sair, né? Entrou, tem que sair, né? Não ia ser muito bom, não. Mas era pequenininha, também do grão de milho, um grão de milho maior. Não, mas já vale muito dinheiro, né? Você vendeu ela. Não, ficou guardado uns tempos, depois nós compramos as caminhonetes para andar com ela. Morava lá na serra, precisava de um carro novo. Trocou. Não, ela deu mais uns quebradinhos, né? Mas não vamos falar em valores, que valores eram outros, né? Era outro, né? Outro tempo. Você pensa bem, a caminhonete daquela época era C10, né? C14, C10. Você trocou em quanto, você falou? Não, eu comprei uma caminhonete para me andar, o resto foi usando ele uns poucos. Ah, tá certo. Hoje... os valores eram outros, né? Não pode nem falar quanto custou. Apurou, porque o dinheiro mudou muito, né? Mudou demais. Né? Nosso dinheiro desvalorizou demais. Naquela época tinha muito esse negócio de troca, também era tudo no dinheiro, tinha muita troca. Não, tinha muita troca. Tinha muita troca. Aquela época que eu fui lá para a Serra, um peão braçal, trabalha em troca de um litro de manteiga. Um litro de manteiga? Um litro de manteiga frita, com os outros.
2 quilos de carne verde. É porque comércio lá não tinha tanto, Não, né? Era não mais tinha. na base da troca A mesmo. gente matava porco lá, uma vaca, e picava com os empregados. Uns você dava, os outros você vendia, os outros você ganhava. Troca de serviço. Porque a maior parte da época era na parte da berganha. Que não- O rapaz tocava, nós tínhamos lá 10 mil pés de café lá encostado na serra. E o papai não deixou acabar com ele, porque era para trazer para o gasto. O rapaz tocava ele lá meia lá. E a gente comprava a parte dele, trocava, tinha que levar arroz para vender preço, porque lá não dava, eles não Não dava sabiam para arroz, onde dar arroz. Não sabia ou lá não dava? Não sabia para onde dar. Porque os campos é muito forte, pH lá é 6. Então eles plantavam, como os outros, muito na cova, eles vistavam não dar nada. Aí quando eu fui para lá, eu arei uma baixada lá e plantei uns pedaços, lá, uns litros de arroz para o gasto. E mandei o rapaz plantar duas sementinhas só na cova. Eles chamaram de bobo. Aí deu arroz, porque ele viçou, virou uma toceira. Eles não estão acreditando que ia dar. Não. Você quer ver? Isso foi quando eu tinha meus 17 anos, né? Plantou aquele arroz que hoje acho que nem existe mais, IAC, um arroz branco grande. Aquilo é agulha, não é outro. Né? É aquele que espinhava a gente mesmo. É aquele que ficava na cera. Aí. É aquele mesmo. Tem uma aguinha. Mas tá bom, né? Vamos ver o que nós faz com nossos turistas, porque os turistas nossos tá meio ruim. Pra nós fechar essa conversa hoje, quando fala canastra, o que vem na sua mente? Uma parte da sua história. É um pedaço da minha vida, né? Pedaço grande, né? É um pedaço da minha vida, porque se eu for contar do meu pai pra cá, dá um livro, né? Dá um livro. Você não pensou, não? Já escreveu Eu livro? comecei a falar pra uma sobrinha minha que é professora de história, mas depois ela, como os outros, começou a fazer, largou mão. Largou mão, não foi pra frente. Não foi pra frente. Mas a gente tem vontade de, como os outros, parecesse um curioso das contas de escrever. Eu ainda tenho uma irmã com 86 anos ainda, né? Que sabe mais história que eu. Ela conta um pouco, eu conto o resto. A vida do meu pai dá um livro. Meu pai foi um simples lavrador de terra que se tornou fazendeiro. Começou com nada. Começou com nada, só que tem uma coisa, eu tinha 4 filhas mais velhas, das minhas irmãs 4 mais velhas, que trabalhava de carrear pra cima e capinar roça, tudo já fazia. Existe tudo. A Gerarda tá lá com 86 anos, é a mais velha, entre eu e ela tem 10, né? Ela, como diz o outro, se não fosse o AVC que ela teve, ela tá sacudidona, ela dá notícia de tudo ainda. Sei de 12 irmãos. Nós é 14, né? 14 irmãos. É. Entre eu e ela tem 10 e tem 2 mais novas que eu, que é uma que é médica lá em Ribeirão e uma enfermeira que tá lá para o Rio de Janeiro. É obstetra. Minha irmã é obstetra, a enfermeira, minha irmã, é instrumentista, mas acho que ela nem trabalhou, acho que ela trabalha, hoje ela trabalha para grupo, faz outra coisa, formou por formar. Não gostou da profissão. De todos os irmãos, você foi o único que ficou aqui mexendo com coisa da roça, não? Os outros não, foram pra cidade. Formou foi só as duas. Mais nova que eu. Os outros continuam mexendo com roça. Só que já ficou um pro Goiás, morou no Sacramento, morava na Franca. Dos homens, nós era 6, né? Mamãe perdeu 2 novinhos. E dos nós 4 mais novo, só resta eu. Os outros 3 morreu. Não se inteiraram 70 anos, não. Não? Não. Nenhum deles, dos irmãos que tá vivo, que tem mais de quase 70, e eu. Daqui 9 meses eu faço 70 anos. Faz 70. E vou fazer igual a vovô Bisa, pro lado do meu pai. Vou ficar com inveja dele, morreu com mais de 100. Nossa, aí... Porque o vovô Bisa morreu tem com 105, deixou uma filha com 7. É a mulato, né? Do Oi Verde. Mulato do Oi Verde. É isso aí. Falar em livro, tem um livro que você já leu, se não é de ler, que você recomenda aí pra turma ou não? Tem uns livros que eles falam do negócio, diz que tem um livro do Zagaia, diz que em Ribeirão tem umas pessoas que tem esse livro, eu nunca vi falar. Tinha um livro com o meu compadre a respeito do Chapadão do Bugre, mas eu não sei o que foi feito desse livro, eu nunca li, eu não sou muito de ler não, mas tem umas histórias, tem andar falando do Zé Milico, quando eu escrevendo um livro em Delfinópolis, falando alguma coisa a respeito
do nosso Divino Espírito Santo da Forquilha, né? Que hoje é Delfinópolis. Mas eu não sei a fundo, não. Mas precisava ter umas histórias, como aqui mesmo no distrito de Babilônia, que chamava Invernada do Coxo, né? Invernada do Coxo. É. Por causa das invernadas que passavam por Não, aqui porque aqui era uma invernada. É? Isso aqui era uma invernada. Quando nós fizemos um curso, o último curso de guia, irmão Finado Zé Melado, nós estudamos muito a respeito desse Invernada do Coxo que é aqui. Da história daqui. É, porque Delfinópolis, o primeiro nome de Delfinópolis foi Divino Espírito Santo da Forquilha, né? Inclusive era a comarca de Si, hoje ele é comarca de Cássio. Depois passou a ser Delfinópolis. É. Delfinópolis foi o Delfim Moreira da Costa que veio aí e nomeou o Manuel Leite Lemos como prefeito, né? Foi nomeado. Foi nomeado. Nessa época não tinha eleição. Né? Não. Foi o governador de Goiás, chamava Delfim Moreira da Costa. Que hoje tem o Delfim Moreira da Costa Neto, que foi ministro da Fazenda há uns anos atrás, né? Hoje está lá não sei se você está em São Paulo, se está em Brasília, mas tem umas fazendas aí para baixo do São José do Rio Preto. Certo. Quando fala a palavra sucesso, quem que vem na sua cabeça? Ah, o sucesso para hoje nós está difícil, né? Porque com esses administradores que nós temos no Brasil, nós não vai ter sucesso antes de 5 anos, não. Tá difícil, mas... O trem tá feio. O nosso Brasil, o pessoal do STF que tinha que ser para julgar as coisas, virou político, né? É, isso é verdade. Eles não podiam fazer, eles estão fazendo. Nós não podemos nem falar nisso, não. Não, agora nós é preso ainda. É isso aí, mas então. que a realidade da vida é. É verdade. O nosso amigo capitão que trabalhou dentro das 4 linhas, eles tentaram assassinar ele antes dele ganhar, e agora estão querendo prender ele, mas não dá conta não, Deus é maior, né? É, vamos torcer, né? É isso aí, gente. Gente, um abraço. Deus abençoe nós todos. Aqui com o Tonho da Canastra, canastreiro nato. Se vocês precisarem de um guia, vocês procuram nós, ainda conhecem algumas histórias. Obrigadão, Tonho, pela um abraço. conversa. Tudo de bom. Tamo junto, gente. Obrigado. Até um dia.